Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre produção, mas vamos falar também sobre política hoje dentro do Business Cast. Quem está com a gente aqui é o ex-prefeito de Floriano, ex-deputado e pré-candidato ao governo do Piauí. Mas ele vem falar também com os nossos produtores, com a classe produtora piauiense. Vem dar o recado e se comunicar. O que Joel Rodrigues tem a dizer para a nossa classe produtora, para aqueles que carregam o Estado nas costas, pagando imposto, gerando emprego? É o que a gente vai saber e conversando com ele a partir de agora. Tudo bom, Joel? Tudo bom, Douglas? Seja bem-vindo, viu? Agradeço o convite, a alegria poder estar aqui com você, poder bater esse papo, né, dialogar com quem produz, quem gera renda, quem realmente contribui com o desenvolvimento do nosso Estado. Eu fiz uma pequena apresentação sua aqui, Joel, mas eu queria que você se apresentasse para aquele eleitor, para aquele espectador, desculpa, não é nem tanto para o eleitor, é para o nosso internauta que ainda não conhece o Joel Rodrigues, que não sabe da trajetória dele, de onde é que vem, o que fez, como é que começou na vida profissional. Eu só porque você foi radialista, é? Na verdade, eu uso o termo radialista porque com 12 anos de idade, eu trabalhei numa oficina técnica eletrônica, mas era consertando rádio, não era na rádio não, viu? Né? Eu Olha passei aí. muito tempo consertando rádio, né? Pela origem muito humilde, todos já sabem, né? O pai era carroceiro, morava numa casinha de taipa, né? E a gente foi obrigado a começar a trabalhar muito cedo. Naquela época os pais da gente já, né? O sonho que tinha era pelo menos que tivesse uma profissão, não tinha criava uma outra expectativa. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo e foi numa oficina técnica eletrônica, consertando rádio, TV, montando som. E através dessa oportunidade de trabalho, a gente trabalhou para um político lá na nossa cidade, o ex-prefeito, essa oficina que eu trabalhava, foi aí onde teve essa conexão com a política. E fui me aproximando que, ali com 22 anos de idade, houve esse despertar, né, para a política. Fui eleito vereador, foram 3 mandatos. Com 22 anos? Com 22 anos de idade. Quantos mandatos? Foram 3 mandatos de vereador. Eu sempre digo que a minha trajetória ela foi sempre uma escolha. O que você prefere, o mais fácil ou o mais difícil? E eu faço política por vocação. Política para mim é missão. E missão não é o mais fácil. Você tem que sempre estar no sacrifício quando você é um missionário. Eu faço a política isso, por vocação, por missão. E lembro que quando eu decidi ser candidato a prefeito a primeira vez, o mais fácil para mim era ser vereador a 4ª vez, né? Se eu comparar hoje a situação da minha pré-candidatura, em termos de estrutura de apoio político, não é diferente da eleição do meu primeiro mandato, proporcionalmente ao tamanho, né, do município, porque nem vice foi fácil encontrar, né? O vice saiu no último momento, ali faltando uns 45 minutos do segundo tempo. Mas o mais fácil era eu ser eleito vereador 4ª vez, e aí as pessoas sempre falavam isso, que eu ia perder a oportunidade. Não, eu quero é contribuir mais, porque vereador tem uma função limitada. Então eu quis ser prefeito e deu certo, fui eleito em 2004 pela primeira vez, prefeito de Floriano, e o que mais marcou para mim, o legado que ficou como prefeito, é porque eu estava ali gestor, função de vereador muito limitada, mas de repente eu estava lá executando muitas situações difíceis. Naquela época tinha sala de aula até debaixo de uma árvore, porque usava a política do toma lá, dá cá, né? Se eu tenho um professor, se eu tenho alguém com ensino médio, ele quer ser professor, consegue os alunos que eu te dou a vaga de professor. E não pensava na estrutura, e aí tinha gente que estudava alunos em casa de farinha, junto de máquina de pilar arroz, casa comunitária, situações mais complexas possível. E de repente eu estava mudando aquela realidade. Implantamos um projeto de nucleação, levar uma boa infraestrutura, uma escola com uma boa infraestrutura, realizar o concurso público. Eu tinha 400 servidores efetivos, 1.500 com contratos temporários, que era a forma que eles se mantinham na política, né? E você realizar um concurso, foi até destaque no Globo Repórter, e a partir daí você ser ali um gestor que leva água à comunidade,
a estrada, que tirou as pessoas da lama, da poeira, colocando calçamento, depois asfalto, esgotamento. Quando eu cheguei na minha cidade não tinha 1 metro. Quando saí, já praticamente mais de 80% das residências com esgoto na porta, mais de 2 famílias realizaram o sonho da casa própria, começar ali no primeiro mandato, implantando o SAMU, quando vereador, carregava as pessoas no Fusquinha para o hospital, de repente já tem um SAMU ali que chega rápido, socorro às famílias, e sair do mandato entregando uma policlínica com várias especialidades para atender não mais só Floriano, mas toda a região. Então foi esse trabalho que me fez ter estado prefeito por 4 vezes, e aí veio aquele chamado de 22, e mais uma vez eu repito, porque eu estava prefeito, eu tinha quase 3 anos de um mandato de prefeito, uma cidade que tinha muitas ações, mais de 52 milhões para investimentos naquela época, e eu deixei o mandato de prefeito para uma eleição que parecia também muito distante de ser possível, né? Parecia impossível. E por muito pouco não me elegi senador. Falo impossível porque quando eu renunciei, na semana da renúncia, só 8% dos piauienses me conhecia, não era a preferência do voto. Meu adversário tinha 70% da preferência. E aí, por muito pouco... 4%, né? 2%. 2%. Perdemos a eleição por 2%, 2,5%. E essa é a nossa história, nossa trajetória. Agora, havia um convite do senador Ciro para que eu fosse seu primeiro suplente. Isso nós tínhamos alinhado ainda o ano passado. Margarete Coelho, nossa pré-candidata a governadora, de novo, e agora um chamado muito forte, porque a política de forma democrática, você não pode fazer ela sem ouvir quem realmente decide. Quem decide a eleição é o povo. Você tinha um lado aí que você vê os entendimentos já focando até na eleição de 30, sem passar para o 26, e a eleição só decide no dia. Então mais uma vez eu tive que fazer essa escolha agora, já nesse momento, quando tinha já o convite de primeiro suplente e veio um chamado, mas esse muito mais forte. Não foi o senador Ciro, que eu tenho muita gratidão, porque teve uma visão, eu costumo dizer, de águia. Você pegar alguém com essa história lá do interior do estado e ter essa visão de que tem a cara do piauiense, que pode contribuir muito com esse estado, me deu a oportunidade de ser candidato a senador em 22 e agora veio o povo e me convoca para ser o candidato a pré-candidato a governador do estado. E eu não tinha como fugir desse chamado, entendo que é mais uma árdua missão, mas estamos aqui prontos para essa missão e hoje me apresento como pré-candidato a governador. Bom, a gente vai continuar falando sobre política mais na frente, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Piauí que você está vendo nessas andanças pelo interior do estado. A mídia mostra um Piauí, as pessoas falam de outro Piauí. Tira essa dúvida para a gente. Olha, isso existe 2, né? O Piauí da propaganda do governador e existe o Piauí real. Eu já percebi isso lá na minha candidatura ao Senado. Foi quando eu tive a oportunidade de andar e conhecer o Piauí e ver o sofrimento das pessoas. Passei 4 anos e aí presidente do Progressista, acompanhando o senador muitas vezes em suas agendas de entrega pelo seu grande trabalho pelo Piauí, e chegando agora 4 anos depois da minha candidatura ao Senado, que eu andei tanto o Piauí, percebo que quase nada mudou. E o que é o problema grave do Piauí? É o básico. O básico, nós temos um grande número de famílias no Piauí que a água não chega na torneira. Nós estamos falando de água para beber. Para beber. Estamos falando de água. A dificuldade de beber. A dificuldade da água para fazer o alimento. Imaginemos para o banho, para lavar roupa. Isso é um caso muito sério. Nós tivemos recente agora na região de São Raimundo Nonato, que tem um potencial incrível para o turismo. E como é que eu posso falar em turismo forte, que é uma das grandes indústrias de geração de emprego, se eu não tenho água, se eu não tenho energia de qualidade? Então isso é uma realidade do Piauí. Como é que eu ando nesse Piauí, eu chego em lugares e as pessoas vêm emocionadas a dizer, não tem dipirona no hospital. E eu digo que o problema está sendo resolvido na telemedicina. E as pessoas estão nos corredores,
na fila de regulação, quantas vidas perdidas, quantas pessoas morreram, porque o básico, É elementar. É chover e as pessoas dentro de um hospital, a água caindo em cima das pessoas. Dentro das escolas, recentemente um aluno se manifesta nas redes sociais, em Marcos Parente, com um guarda-chuva, a água caindo dentro da escola. A situação grave aqui do Liceu, um colégio histórico, né? Mas eu sempre coloco, né, que o governo do estado ele tem uma gestão parecida com ovo de Páscoa, porque o ovo é muito bonitinho por fora e é oco por dentro. Essa é a gestão. Você não tem a boa saúde, você não tem a educação de qualidade, 15% da população não sabe ler nem escrever, água que não chega na torneira, 39% da população vive na insegurança alimentar, mas na mídia diz que o Brasil saiu do mapa da fome. Né? E essa frase, segurança alimentar, é só para mudar, para dizer que as pessoas estão com fome, passando fome. Porque às vezes eu posso até ter uma certa quantidade, mas não tem a qualidade. E tem gente que nem na quantidade tem para se alimentar. Então, andando o Piauí, é esse Piauí real que a gente encontra. Joel, o governador fala muito de estrada. Nós até recebemos aqui uma pessoa agora há pouco, que é da região de Uruçuí, da região do Agro, e ela disse que, de fato, algumas estradas foram recuperadas, mas que já estão apresentando problema. Você encontrou situações assim? Não, real. A gente vê festa de inauguração, tive agora numa região lá de Paulistana, um acesso a uma cidade, e lá tem um investimento de mais de 3 milhões de reais. O que a população diz pra gente? Eles não foi uma semana de execução desse trabalho. É como se passou uma tinta. E aí você vai lá, que ele nem foi fazer entrega, já está pipocando. Essa é uma situação de muitas estradas no Piauí. E a gente sabe o porquê das estradas, né, que são importantes, mas que não são bem feitas. Cria ali uma imagem de lapa de asfalto, numa ponta do asfalto, quando você vai lá no meio, é só a pissarra pintada de preto. Essa é uma situação grave. É não priorizar, não é que o asfalto não é importante, muito importante para o desenvolvimento, para ecoar, né, o escoamento da produção. E a gente percebe que não é feito com qualidade. Por que não é feito com qualidade? Porque, pelo que a gente compreende, ali é onde tem um ralo. Se eu fizer bem feito, eu vou passar muito tempo sem ter o ralo para poder, né? Tem que estar sempre restaurando. Então já não tem como, já não faz de propósito mesmo, não faz porque não quer bem feito. Entendeu? Agora, e aí você vê muitos desses problemas nas PIs do nosso Piauí. Agora, Joel, vamos falar de empreendedorismo, de produção, da classe produtora do estado do Piauí. Ela está aí, está se esforçando, tem gente que está, alguns martelando a tempo, querendo crescer e não consegue. Qual é a mensagem, qual é a palavra que você tem para o empreendedor? Olha, primeiro é necessário ter respeito para com quem produz, acredita, investe no estado. É preciso ter respeito. Nós estamos num estado que tem a segunda maior carga tributária do país. E o próprio governador atual, ele é um grande responsável por isso. Porque, em média ali, entre 17 e 20, né, no país, mas só que ali, quando ele chegou ainda na Secretaria de Fazenda, já elevou o ICMS do Piauí para 21%, quando chegou ao governo para 22,5%. Isso, um termo geral, que o segundo maior do país. Do país e que atinge diretamente quem mais produz, quem mais gera emprego nesse estado. E aí, quando você imagina que até o pequeno que produtor da agricultura familiar, que perfura um poço tubular ali na sua propriedade, e aí chega ao ponto de ter uma taxa, né, taxar aquela água, que não houve um investimento de nada da parte do governo do estado. A pessoa que tenta fazer uma economia no seu orçamento, que faz ali um gasto, né, para a compra de painéis de energia solar. Aí lá e vem de novo o ICMS,
sobre a energia solar. Ano de eleição, agora eu não vou mais taxar os postos. Qual a segurança que dá para as pessoas pós-eleição? Então, primeiro, como você vai estimular a gerar renda, a gerar emprego, ao acontecer os investimentos, até mesmo na parte também do grande, né, do agro, da industrialização, se eu não estou investindo no essencial, energia de qualidade. Mas a energia não é uma ação do Estado. Nós temos uma agência reguladora que ela tem que monitorar isso, que ela tem que cobrar isso. Existe um contrato para que as coisas aconteçam. Tem que ter a boa vontade, a vontade política do Estado de poder buscar e firmar as parcerias para isso acontecer. Nós não temos água em uma boa parte da região, né, que é o atrativo para que as pessoas possam ali estar e também se interessar para investir mais ali. E rediscutir essa carga tributária. Qual é a tua ideia, Joel? Vamos supor que você assuma amanhã o governo do Piauí. Como é que fica esse ICMS? O que eu quero colocar? Lógico que é muito cedo, e aí, por ser uma pré-campanha, não vou estar aqui com promessas vazias. Nós estamos fazendo um estudo, a minha pré-campanha ela começou agora, 16 de março, até então eu era pré-candidato a primeiro suplente. Mas uma experiência de gestor, que a gente já passou por isso, o que a gente percebe? Nós falamos aqui agora há pouco de algumas ações nesse Estado. E aí a gente vê que não há prioridade no Estado. É onde, né, eu costumo dizer de forma clara, Piauí tem dinheiro suficiente, mas eu posso dizer que, né, vamos usar um termo direto, está sobrando aí aqueles que faz com que o dinheiro não chegue aonde tem que chegar. Então, essa é uma prática real que a gente percebe. Quando você vê o tamanho da máquina, você imagina que nós temos aí, às vezes, 5 secretarias para o mesmo objeto. Quando deveria ser uma. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Mas eu preciso ter quase 30 dos deputados estaduais na minha base. Ora, se eu vou ser governador do Piauí, se eu não vou praticar nenhuma imoralidade, por que eu tenho que crescer essa máquina? Por que essa linguagem popular, que já não tenho mais nem vergonha de falar, do governo dos 30%, imaginemos para cada 1 bilhão de investimento, 300 milhões no ralo. E está sendo nessa proporção? Não, nós estamos, aqui eu não tenho como, estou falando de uma linguagem popular, do boca a boca, né? Imaginemos que e isso acontece a partir do momento em que você tapa o ralo, que você coloca a máquina no tamanho que ela tem que ser e que você foca nas prioridades, por que eu não posso reduzir para eu gerar renda, para eu gerar emprego, que automaticamente isso volta para contribuir com o desenvolvimento do Estado e que o Estado terminará arrecadando mais, né? Mas isso já pode dizer de forma irresponsável como vai... Não, nós estamos fazendo um estudo. Nós estamos no passo a passo também de dialogar, de dar as mãos a quem gera renda, a quem produz do pequeno ao grande, para a gente, juntos, né, entender que o Piauí só terá jeito se tiver respeito e se tiver unidade. E é isso que nós vamos buscar para poder fazer as correções que precisa ser feito para quem produz, para quem gera renda, possa sentir a presença do Estado nessa contribuição para juntos nós fazermos o desenvolvimento e ter um Piauí com prosperidade. A nossa indústria, Joel, ao longo das últimas décadas, nas últimas 3 décadas, ela caiu, ela encolheu. Como incrementar essa indústria? Como fazer essa indústria voltar a crescer? Nós entendemos de que um dos fatores é exatamente a carga tributária. É o incentivo. Se o Estado não está ali aberto para esse incentivo, para rever a carga tributária, eu vou investir aonde estão me dando o apoio que eu preciso, né? Daí porque que muitas vezes se falou em implantação de algumas no Piauí e logo ele entendeu que abriram as portas em outros lugares, escancararam, quando o Piauí estava com a porta muito estreita, e aí você perde os investimentos. Então é um ponto importante que é carga tributária, os incentivos, é o bom diálogo, é a parceria que o Estado tem que fazer. Não pensar só em arrecadar, porque nós temos que estimular principalmente a geração de emprego. E só gera emprego com a industrialização aqui, com a geração, com o fortalecimento do comércio das empresas, para gerar mais emprego, naturalmente fortalecer
o Estado, né? Desenvolver o Estado. A gente tem exemplos, por exemplo, que o Ceará conseguiu dar um salto, avançar muito nessa questão da industrialização. Seria um exemplo? São muitos, né, que a gente precisa seguir, buscar também os caminhos que foram seguidos. E aí eu sempre digo, se não houver uma vontade política, se não tiver um olhar macro para realmente buscar esses entendimentos, essas parcerias, e ver o Estado apenas como um poder, né, como algo que é ali de um grupinho muito pequeno, fechado, sem essa sensibilidade de olhar para a ponta, de ver que a nossa juventude adoece, que aumenta o número da nossa juventude no mundo da marginalidade por falta de oportunidade. Não tem um governo com sensibilidade com isso, onde nós falávamos aqui, eu vou focar só no asfalto e no calçamento, que são obras importantes, mas quando a gente vê a forma como está sendo, fica uma interrogação, por que disso? Onde a água não é importante, onde o insumo do hospital não é importante, onde a carga tributária tem que ser a maior, porque nós precisamos ter mais arrecadação para fazer mais asfalto, mais calçamento, e nós vamos deixar de contribuir com quem produz, com quem gera renda. Então é preciso rever essas atitudes de governo no Piauí. Você falou aí da juventude. Nós vivemos hoje num estado que tem uma legião de jovens que estão sendo chamados até de neném, porque nem estudam e nem trabalham. Como inserir esse jovem no mercado de trabalho? Como trazer esse jovem para a sala de aula? Você tem algum projeto nesse sentido? Olha, o que a gente tem percebido, né? E isso chama muita atenção, e aí é onde eu sempre entro com a sensibilidade, né? A história de vida minha, muitas vezes, ela é colocada para mostrar que eu passei por essas dificuldades, né? E a gente entende que é necessário se fazer o investimento necessário para termos uma educação de qualidade e a questão do despertar para o trabalho, porque o que desmotiva demais, você já vem de uma situação difícil na família, que às vezes não tem a condição de dar aquilo que o jovem precisa, e por outro lado, as portas estão fechadas para o emprego. Então é fazer sempre focar na educação. A gente tem algo muito grave hoje, que é um descrédito por parte do profissional de educação, do professor, pela falta de valorização, pela falta do respeito com o Estado. E aí, não é como é que esse professor, por exemplo, vai estar motivado para até segurar aquele aluno na escola. Por outro lado, é abrir as oportunidades de trabalho. E aí tem que ser essa integração com quem produz, com quem gera renda, né? Essa redução da máquina para ter os recursos necessários e aí sim você fazer os investimentos e gerar as oportunidades e despertar nesse jovem a necessidade do estudo e do trabalho. Olha, o Brasil vive hoje a questão da segurança pública ou da falta de segurança, uma escalada da criminalidade, as facções criminosas tomando conta de tudo, das cidades. A menor cidade hoje do Piauí tem tráfico de drogas, tem biqueira, tem boca e tem controle do crime organizado. A nossa juventude é vítima, ao contrário do que diz o presidente. Não são os traficantes que são vítima do usuário, não. É o usuário que é vítima do tráfico, porque tem família. Qual é a família hoje que não sofre com um jovem, às vezes até com adulto, com pessoas da média idade ou da meia idade, que é viciado de alguma forma? Como enfrentar essa questão do narcotráfico? Primeiro você tem que ter um conjunto de ações, né? Tem que ter o trabalho preventivo, que começa lá na escola, e aí a gente vê o governo falando muito do ensino integral, quando na realidade é só para ocupar mesmo o tempo dos alunos, porque a grande maioria das escolas não tem a infraestrutura necessária, porque é uma saída a partir daí, que você tenha de fato uma estrutura suficiente, não para deixar esse aluno lá na escola estressado. Nós falamos aqui diante da buscar os caminhos para que haja mais geração de oportunidade de emprego, porque a partir do momento que o jovem, a cada dia, ele tem suas necessidades e a família não tem como atender às suas necessidades, qual o caminho que ele vai quando, né,
as facções chegam, vão tomando de conta e vão estimulando, né, essa juventude a adentrar nesse mundo. A facção ela termina ocupando Então, o espaço vazio se não investe do Estado, na né? educação, no lazer, né, no esporte também, que é um grande caminho, e trazer as oportunidades, naturalmente a gente vai perdendo cada dia um grupo maior de jovens para esse mundo. Não? Então, é essa integração de ações que precisam ter um foco. E tem que ter sensibilidade, tem que sentir na pele o que esse jovem está sentindo. Esse é o que eu sempre costumo dizer, um diferencial da minha parte, é porque eu também tive muitas portas que bateram na minha frente, né? Se fecharam. Às vezes eu vejo ali no meu bairro, alguns já partiram, outros estão lá, a gente tem um adágio popular, né, de chamar essas pessoas de pé inchado, né, que se entregam ao álcool, né? E às vezes eu comento com alguns amigos que andam comigo, digo, ó, de repente eu podia ser um daqueles, porque eu sou daquela época ali. Eu sei o que foi difícil chegar e a porta não abrir para você ter oportunidade, né? E aí muitos se desistem logo no começo. Por isso eu dou esse testemunho. É a falta de oportunidade. Então o Estado tem que se preocupar muito, né? E isso vem desde a educação, do lazer e das oportunidades de trabalho. João, você está numa batalha, está numa empreitada política que é desafiadora. Você está enfrentando um governador com a caneta na mão, com o poder na mão. E como você disse, boa parte do eleitorado ainda não conhece o Joel na sua integridade, da forma que você quer que seja conhecido. Como é que você vai enfrentar isso? Com naturalidade. Eu falei aqui no início que política eu faço por vocação, missão. Aprendi ao longo de toda essa minha caminhada que é o povo que decide. É o povo que decide. Posso citar aqui vários exemplos, né, da história, mais velhos. Eu já estava vereador na época, quando o Monsanto se colocou pré-candidato a governador e não tinha de 148 prefeitos, ele só tinha 3. Não tinha na época as redes sociais, só veio ser conhecido durante o programa eleitoral na época e se elegeu governador. Me lembro bem da campanha do Wellington de 2002, que nem candidato a governador seria, era candidato a senador. Firmino era o candidato da oposição, que naquela época se aliou ao governador Hugo Napoleão. O Wellington viu aquele vácuo ali, aquela oportunidade, se lançou candidato a governador e se elegeu. E no mais recente que eu trago, quando se coloca isso como o diferencial, com todo o respeito que a gente tem, que a gente sabe que é uma máquina muito forte, mas eu venho aqui para a eleição de Teresina, Silvio Mendes, agora em 24, dos 3 senadores, 2 apoiavam o candidato do PT. Dos 10 deputados federais, 8 apoiavam o candidato do PT. Né? O presidente da República apoiava o candidato do PT. O governador apoiava o candidato do PT. E uma boa parte da mídia, uma boa parte dos institutos, todos diziam que o Silvio perderia no primeiro turno. E Silvio foi eleito prefeito no primeiro turno. 22 eu fui candidato. Lembro bem também, porque era a mesma estrutura contra a gente, Estado, né, toda aquela máquina contra, e num Estado onde o presidente eleito teve 77% dos votos, e eu pude perceber ali, eu lembro de uma pesquisa em que o governador fez uma publicação, já em julho, 20 de julho, que seria a eleição mais fácil para o Senado, que o Wellington teria mais de 800 mil votos de maioria. E, no final, ganhou por pouco mais de 2% dos votos. Então, de forma muito clara, o que a gente precisa compreender é que nós estamos nos colocando à disposição, mas quem decide a eleição não vai ser o governador, não vai ser o prefeito, né? Vai ser o povo, principalmente na eleição majoritária. Até mesmo onde as pessoas têm uma relação muito forte com os líderes, com o prefeito ou vereador, é uma eleição de muitos nomes e chega ao ponto da pessoa me falar, olha, eu vou votar no deputado estadual, no deputado federal, do prefeito, mas meu voto é seu de governador. É assim como vão fazer para presidente, cada um vai escolher seu presidente. Então, se eu vejo isso com naturalidade, eu já disse aqui, eu não estou aqui pelo o poder, é uma missão. Se o povo acreditar, confiar, eu estou me entregando para essa missão. Se colocar os dois
principais candidatos? Porque, embora a gente tenha vários candidatos a governador, a coisa parece meio polarizada. De um lado, da oposição tem o nome de Joel Rodrigues, do outro lado tem o governador Rafael Fonteles, que naturalmente, é um direito dele, está concorrendo à reeleição. Colocando esses dois nomes na balança, Joel Rodrigues e Rafael Fonteles, o que você acredita que seja o diferencial que Joel está trazendo para pesar positivamente a teu favor? Eu falei que uma das grandes virtudes, ou por que não dizer na política maior, é sensibilidade, né? A diferença é essa. A diferença é que nós temos um governo fechado, um grupinho pequeno, e que não sente verdadeiramente o sofrimento dos outros. A política é para o bem comum, se praticar o bem comum. A política não é negócio. Não dá para você transformar o que é do povo no que é seu. Então o diferencial é a sensibilidade para chegar a uma gestão e entender que sou apenas um servidor e vim para servir. E venho para devolver o Piauí ao povo, devolver o Piauí aos piauienses. A diferença é essa. Não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente enxerga de forma clara que o governo do Piauí virou um negócio de pouca gente. E o governo do Piauí não é de um grupo pequeno. O governo do Piauí é do povo. Quem tem sensibilidade, com certeza tem todas as condições de devolver o Piauí ao povo, de devolver o Piauí aos piauienses. Você falou aí, inclusive, que vem de uma origem muito simples. Você fala que seu pai é carroceiro. Isso é uma coisa que pesa a seu favor ou contra você? É só um exemplo claro que eu coloco para trazer o que eu falei agora, a sensibilidade. Para colocar de forma clara, primeiro assim, a minha história, mas é uma história de superação. Eu acreditei na política como um meio transformador de vidas. E fui buscar essa oportunidade de transformar vidas através da boa política. Quando se pratica a boa política, quando se tem a política como meio sublime de se praticar a verdadeira caridade. E aí eu entendo dessa forma. E aí a história, ela me diz uma coisa, a simplicidade, a humildade. Isso aqui não é meu. Eu sinto a dor que muitos piauienses sentem porque eu passei na minha história de vida por isso. Mas não é a bandeira principal. É a missão, é o servir. É sentir na pele a dor do outro e entender que o governo é do povo e que a gente precisa devolver o governo para o povo. E você tem consciência de que essa tua história de superação, essa tua origem simples, do filho do carroceiro, extrapola inclusive as barreiras e as fronteiras do Piauí? Sim, sim. A gente recebe, né, muitas mensagens de vários lugares do Brasil. Teve As redes sociais hoje, elas não levam a gente para o mundo, né? Então não fica mais uma bolha aqui dentro do estado do Piauí. Então ela vai levando para muitos estados. Isso tem reverberado ao ponto de que o apresentador Ratinho Massa, lá do Paraná, o Brasil todo conhece, gravou um vídeo falando de você. Como é que você recebeu isso? Assim, com emoção, né? Com muita alegria, né? Hoje, no dia de hoje, eu acordei com muitas mensagens no meu telefone com esse vídeo, né, do Ratinho, uma pessoa... Foi espontâneo esse apresentador, não tenho nenhuma relação com ele, nunca, né, apenas de TV, e acordei com muitas pessoas me enviando essa mensagem, e é o que você diz, né, hoje chega, e principalmente no meio político, né, chama muita atenção lá fora, e as pessoas ficam também analisando a história de cada um e avaliando. Então fiquei muito feliz com o depoimento do Ratinho, e tenho muito orgulho da história, né? Guardo o grande legado do meu pai e sempre buscamos, em todas as oportunidades, servir, entendendo que o homem público, ele nada mais é do que empregado das pessoas. Eu fui prefeito várias vezes, todo mundo sabe da história política, e todas as contas aprovadas, tanto o Miner, né, como o gestor, como também todos aqueles que estiveram conosco na missão, todas elas foram aprovadas, sem nenhuma condenação nesse período todo de vida pública. Então é isso por entender uma única coisa,
que é uma missão e que nós somos apenas um servo, que a gente veio apenas para servir e não para fazer do poder aquilo que não é nosso, ser um negócio particular. Então a gente precisa acabar com isso no Piauí. Joel, a classe política, de uma maneira geral, está questionando quem vai ser o vice do Joel. Como diz nosso querido Pedro Alcântara, essa é a carta do bolso. É, né? A do bolso, é? Do bolso. Nós estamos naquela fase de quem tem tempo não tem pressa, certo? Nós temos aqui um time bom, estamos fazendo o nosso trabalho com tranquilidade, muito equilíbrio. Qual seria o perfil do bom vice para Joel Rodrigues? É o que eu já coloquei aqui na minha fala. Ele tem que ter a política como missão. Ele tem que também entender que nós vamos chegar a ocupar uns espaços que apenas vamos ser empregados das pessoas. Empregado das pessoas. Ter sensibilidade para que a gente tenha de fato a vontade política de resolver os problemas que são graves nesse estado. Não dá para você olhar para um estado onde quase 20 bilhões de empréstimo, comparado a São Paulo, né, quase o mesmo volume de recursos, um número distante quando você pega na arrecadação em habitantes. É uma loucura que isso aconteceu no Piauí. É como você ter aqui e você não vê as respostas, né? Como o seu João ali pegar um empréstimo e aí eu vou viajar. A diferença de quem pega um empréstimo, faz investimento para que aquele retorno pague as parcelas. Eu vou viajar ou depois eu vou para fazer festas, né? E depois o dinheiro acaba e a conta ficou. Aquela família quebra, aquela família vai sofrer. Essa é uma realidade do estado do Piauí. Então a gente precisa entender que como é que um estado com quase 20 bilhões de empréstimo e nós temos uma parcela grande da população que a água não tem, mas tem aí quantos poços, por exemplo, perfurados, registrados, quase 26 mil poços, onde muito deles só falta botar equipar. Outros estão bem ali numa propriedade particular, mas se o governo chegar lá e firmar uma parceria, tem água sobrando ali que pode bem ali próximo resolver problema de muitas famílias. Exemplo, como o São Raimundo Nonato, tem 2 poços profundos, tem umas bombas que tem que vir de fora do Brasil, são bombas especiais, mas resolveu o problema urbano do abastecimento. E 20 bilhões não puderam tirar esse recurso para a aquisição dessas bombas. Quantas barragens nós temos? Mais de 160, quantos açudes, né? E que além de às vezes tem deles ali que seria 10 quilômetros de adutora. E não resolveu, né? Não tem 1 metro ou 1 quilômetro de irrigação que gera renda, né? Isso tudo a gente assiste, testemunha nessa andada nossa pelo Piauí. Então é isso que a gente precisa, de sensibilidade, de vontade política para resolver isso. Bom, nós estamos chegando ao final agora, viu? Estamos chegando ao final, mas você ainda tem 1 minuto. Você vai olhar para aquela câmera, Joel, e vai conversar com a classe produtora, com aquele que produz no campo, com aquele que é o industrial, que sofre com as questões da carga tributária, da falta de incentivo. Para lá. Olha, é uma grande oportunidade. Eu me apresento aqui dizendo isso, né? A gente é essa esperança. E não é uma gestão que vai ser de uma meia dúzia e nem uma gestão de uma única pessoa. O primeiro passo importante é saber que é necessário dialogar e respeitar quem produz, quem gera renda, independente do tamanho nesse estado. Então a grande missão nossa é fazer um governo onde todos possam participar, onde se coloque na mesa exatamente à disposição para ouvir. Não se faz uma gestão pública sem escutar, sem ouvir e sem respeitar. Nós sabemos dos graves problemas que existem no estado, nós sabemos das dificuldades e sabemos também que não é a missão de uma única pessoa, como não é para uma pré-campanha nem para uma campanha, muito menos para gerir um estado. Então eu estou aqui me entregando à missão, me colocando à disposição, na certeza que, estando nós lá com a permissão de Deus e dos piauienses, de saber a necessidade de se fazer um bom planejamento, de estar cercado de uma boa equipe técnica, qualificada e com sensibilidade,
mas acima de tudo uma gestão democrática, onde quem produz, quem gera renda tem que ser respeitado e acima de tudo escutado para que a gente possa mudar de fato a realidade do Piauí. Bom, deixa eu me comunicar aqui com os nossos internautas e dizer que se você recebeu esse vídeo, esse link de alguém e você ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita, se inscreve agora e você aciona o sininho para receber as nossas notificações. E nos ajuda a compartilhar. Manda para os grupos de WhatsApp do trabalho, da igreja que você frequenta, da associação de moradores, do condomínio, manda para todo mundo, tá bom? E você sabe, toda semana nós temos um episódio novo do Business Cast e eu conto com a tua audiência. Só registrando aqui que outros candidatos a governador do Piauí também vão passar por aqui. E a gente aproveita para estender o convite ao governador Rafael Fonteles. Se ele tiver agenda, é só acertar com a nossa produção vai entrar em contato e terá o mesmo espaço que o Joel Rodrigues acabou de ter aqui. Joel, muito obrigado por ter vindo, tá? E sucesso na sua empreitada. Agradeço, Douglas, a oportunidade, o meu abraço e carinho para quem está acompanhando. Até a semana que vem.